Inauguração do Fórum de Iaciara marca o fim da gestão do desembargador Leubino Valente Chaves. E você vai ver também soluções emergenciais para o sistema prisional de Planaltina são definidas. E ainda, a homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz André Reis Lacerda. Ele que vem falar sobre a primeira comissão de gestão, modernização e planejamento implantada na comarca de Goianésia. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. E depois de 12 anos de instalação, a comarca de Iaciara ganhou um novo fórum. Quem conta essa história para nós é o repórter Giovanni Gomes. Acompanhe. Jaime, no ano de 2001, a comarca de Iaciara foi instalada aqui no prédio da prefeitura, construído ainda no ano de 1976. Todas as decisões do judiciário na cidade de Iaciara passavam pelo prédio já desgastado ao longo dos anos. Localizado na principal praça do município, o local é ponto de encontro entre os moradores. Esse prédio é muito velho já, né? Já tem muitos anos já está bem abalado já e a população aumentou. Chegou a hora de fazer um fórum novo mesmo. Esse prédio já estava bastante danificado, estava precisando realmente construir um novo fórum, que esse, não só por fora como por dentro, a estrutura estava totalmente danificada. 12 anos depois, a nova sede é inaugurada. Com uma estrutura maior, o fórum deve ajudar a dar celeridade aos mais de 2.000 processos existentes na comarca. Iaciara foi a última cidade a receber a nova sede do Poder Judiciário na gestão do desembargador Leubino Valente Chaves. Ao todo, foram 13 unidades em diversas regiões do estado. Desta vez, o Nordeste goiano foi quem recebeu o presente. Conseguimos concluir 13 obras vultosas em 17, restaram 4. Tivemos que, inclusive, melhorar, aliás, fazer novos contratos de licitação, por exemplo, no caso do Ford de Morrinhos, que estava paralisada a obra. Então, esses casos difíceis, a gente não teve condição de terminar, mas já está com o andamento retomado e acredito que logo será inaugurado pela próxima gestão. Acho que foi de suma importância. Tudo o que nós propusemos fazer, graças a Deus, num espaço pequeno de tempo, nós conseguimos fazer. Eu saio muito feliz. E muito feliz por quê? Exatamente porque eu me sinto realizado dentro daquilo que eu propus fazer. Fiz o que me foi possível fazer e dentro do projeto que eu tracei para realizar. Daí a minha satisfação, principalmente no que se refere à conclusão das obras que me foram possíveis, principalmente essa que faz parte da minha região, uma região sofrida e que precisa ser melhorada. E estamos contribuindo para isso, mesmo que minimamente. O Tribunal do Júri foi o local escolhido para a cerimônia, que recebeu, além dos moradores, juízes e autoridades locais. Quem também compareceu à inauguração do novo fórum foi o vice-governador José Eliton, que falou da satisfação de participar de importantes passos dados pelo Judiciário goiano. Essas obras que estão sendo realizadas em todo o estado de Goiás, elas têm uma importância muito singular no fortalecimento da prestação jurisdicional, porque ela propicia aos juízes, aos promotores que atuam no dia a dia da oferta de justiça às pessoas, condições de trabalho adequadas. O Poder Judiciário se modernizou muito, a criação do Fundesp nos primeiros governos do governador Marconi Perillo foi muito importante para dar as condições financeiras necessárias para a estruturação deste novo modelo estrutural do Poder Judiciário. No Nordeste goiano, especificamente, nós estamos com quase todas as comarcas dotadas de prédios novos, o que garante, sem dúvida nenhuma, uma prestação jurisdicional mais eficaz, mais célere e que atenda aos anseios da sociedade. Quem não escondia a alegria de ver o novo fórum na cidade foi o prefeito Aguinaldo Gomes. A gente fica muito feliz e me sinto muito honrado em participar da inauguração do novo fórum da comarca de Iaciara,
porque a população de Iaciara precisa muito dessa estrutura para que possa ser exercido o serviço da magistratura, né, com eficiência, com transparência, para que a nossa população esteja bem atendida em todos os seus anseios. Fórum novo, juiz novo. Eduardo Pérez, que recentemente passou a fazer parte da equipe dos juízes do Nordeste do estado, vai assumir a direção do Fórum de Iaciara. Iaciara é uma comarca que teve juízes muito valorosos, né, Dr. Carlos Loção, Dr. Joviano, servidores muito bons. Né, cheguei aqui, fui muito bem acolhido. Né, a gente espera deixar em dia essa comarca dentro de pouco tempo, né, porque é uma comarca que sempre falta muito juiz aqui. Né, precisa ter uma necessidade maior de magistrados na região. E esse fórum novo trouxe um novo alento aqui para a cidade, uma nova dignidade para os assessores, para os advogados, para os jurisdicionados. Então, com essa alegria, eles vão trabalhar melhor, eles vão atuar de forma melhor, né, as pessoas vão se sentir mais valorizadas. Eu tenho certeza que os processos agora vão correr de uma forma mais célere, mais dinâmica. Além da inauguração, a cerimônia foi marcada por homenagens. Entre elas, o desembargador Leubino Valente Chaves recebeu o título de cidadão iaciarense. Eu queria saber qual é o tempo máximo para a abertura de um inventário. O Código de Processo Civil, ele prevê o prazo de 60 dias para a abertura do inventário, mas isso não quer dizer que seja um prazo máximo. A legislação não prevê um prazo máximo para a abertura desse inventário. Tá? Então, a qualquer momento, né, mesmo que a pessoa não consiga aforar essa petição de inventário dentro desse prazo de 60 dias, ela vai poder tomar essa providência posteriormente. É bom ressaltar que hoje a legislação admite, desde que as partes sejam maiores e que haja consenso na partilha dos bens, a legislação admite que esse inventário seja feito por escritura pública. Então, as partes não precisam mais acessar o judiciário nessa circunstância para poder realizar o inventário. E no próximo bloco você vai conferir a homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Leubino Valente Chaves. É num instante. E o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Leubino Valente Chaves, foi homenageado pelos servidores. Para os funcionários, a gestão foi um marco na história do judiciário. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leubino Valente Chaves, foi homenageado diante de magistrados e servidores pelos diretores Estênios Lacerda Bastos, da Diretoria Geral, e Átila Naves Amaral, da Diretoria do Foro da Comarca de Goiânia, pelos relevantes serviços prestados em sua gestão. Tenho uma alegria imensa nesse momento de estar cercado por todos vocês, porque sei que estou cercado de pessoas que têm a mesma preocupação que eu. Procurar buscar com competência esses rastros, essas marcas, com capacidade, credibilidade, comprometimento, porque nós trabalhamos buscando realizar não obras para gáudios ou glórias pessoais, mas em prol do judiciário goiano. O desembargador Leubino, foram 11 meses e a impressão que nós temos é que, pelo volume de realizações que ele fez, que a equipe dele fez, né, sob a supervisão do presidente Leubino, a impressão que foram 2 anos, dado o volume de realizações que nós assistimos. E na diretoria do Foro não foi diferente, né? O apoio dele, integral, da equipe da presidência, uma equipe afinada, integrada entre si. E nós não poderíamos deixar, agora que ele se despede, de vir publicamente fazer esse reconhecimento, pedir a Deus que continue iluminando o presidente, né, no seu retorno às funções judicantes. Durante a solenidade também foram assinados 2 decretos que criam coordenadorias para contribuir e auxiliar a presidência na melhor atuação do sistema judiciário. Olhe, todas as semanas o programa Agenda Judiciária ajuda você a entender melhor alguns termos, frases do mundo jurídico.
É o nosso quadro Juridiquês, que começa agora. O recebimento da denúncia ou queixa é quando o juiz recebe a denúncia vinda do Ministério Público iniciando uma ação penal contra a pessoa que praticou um fato criminoso. O interrogatório do réu é o momento em que o acusado é ouvido pelo juiz e é nessa oportunidade que o acusado ele vai falar a sua própria defesa, da sua defesa, o que aconteceu naquela situação em que ocorreu o crime. A defesa prévia é uma defesa técnica oferecida pelo advogado do acusado e nessa defesa ele analisa os requisitos dessa ação penal, bem como apresenta aquelas defesas que ele quer apresentar para defender o réu e ainda arrola as testemunhas, ou seja, diz quem poderiam ser as pessoas a falar sobre esse fato. E soluções emergenciais para o sistema prisional de Planaltina foram definidas. O presídio agora vai ser ampliado. Confira. Em reunião realizada na sede do Tribunal de Justiça de Goiás, representantes do Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público Estadual e Judiciário Goiano se reuniram com o secretário estadual da Segurança Pública, Joaquim Mesquita, todos com o mesmo objetivo: buscar soluções para a superlotação do presídio de Planaltina de Goiás, interditado parcialmente desde outubro de 2012. A solução que nós conseguimos chegar aqui nessa reunião foi que o presídio atual vai comportar um número de presos, 136 presos, até que o Estado providencie a construção de forma provisória de um presídio ao lado do que está já do que funciona, para mais 86 vagas. Findo esse prazo, vai ser estabelecido um prazo para que o Estado construa o presídio de forma definitiva. E nesse intervalo, atingindo a capacidade máxima das duas unidades, em conjunto, a Agência do Sistema Prisional, que é uma autarquia responsável pelo gerenciamento da execução penal do Estado, ficará responsável pela custódia dos presos. Então, assim, a situação não é a ideal, mas é a que nós temos para o momento. Por quê? Porque desde o dia 5 de dezembro, quando também foi interditada a delegacia, em Planaltina não se prendeu mais ninguém, muito embora tenha sido cometidos inúmeros crimes. Então, a partir de amanhã já vai ser feita a transferência dos presos que estão na delegacia para a cadeia e assim atingirá o número máximo já que comporta. E a partir de então a agência cuidará de forma pessoal do destino das pessoas que serão presas a partir de então. Eu penso que a solução definitiva para este problema virá a partir do instante que nós consigamos construir um presídio para 300 vagas em Planaltina e que, concomitantemente a isso, que nós tenhamos capacidade de ampliar as vagas da cadeia pública em mais 86 vagas. Isto é algo que nós estamos já tratando já há algum tempo e que a partir de agora será efetivamente formalizado através de um termo de ajuste de conduta a ser celebrado entre Estado e Ministério Público. Nós já temos um pedido apresentado pelo Governo do Estado para que o Governo Federal, o Departamento Penitenciário, disponibilize cerca de 10 milhões de reais para a construção do presídio. Esta é uma alternativa. Para a ampliação de outras 86 vagas, nós temos recursos do próprio Estado, em torno de 2 milhões de reais para essa finalidade, e a intenção é transferir esses recursos para que o município de Planaltina possa executar essa obra. Luciano Lozecan, do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, e o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Wilson Dias, destacaram a importância dessa reunião. O CNJ vem como parceiro para tentar viabilizar soluções de curto, médio e longo prazo. Então, no curto prazo, o Estado se comprometeu em 180 dias a reformar a cadeia de Planaltina e no médio e no longo prazo a construir um presídio em Planaltina com 300 vagas novas, né? Então essa foi a tentativa e essa vai ser a viabilização com a participação de todos os envolvidos. A Agência Goiana de Execução Penal, a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério Público do Estado de Goiás e também o Poder Judiciário Goiano. Não é uma solução definitiva para o problema do sistema prisional de Planaltina de Goiás, mas pelo menos foi aberto um canal de negociação, foi aberta uma possibilidade dos presos continuarem na unidade prisional, desde que obedecido a um certo limite estabelecido, que foi sugerido nesta reunião, e cabendo à Secretaria de Segurança Pública, através da Agência Goiana do Sistema Prisional,
transferir os presos em excesso àquele que excede aquele limite estabelecido nessa reunião. E claro, com o compromisso também de construção de unidade prisional, porque eu sempre reafirmo o seguinte: nós não podemos sempre estar aumentando vagas em presídio com tinta de caneta. Você aumenta vaga em presídio com cimento, com tijolo e não com tinta de caneta. E olha, em instantes vamos falar da criação da primeira Comissão de Gestão, Modernização e Planejamento que foi instalada na comarca de Goianésia. É no próximo bloco, aqui no Agenda Judiciária. Hoje é nosso quadro Justiça em Foco. Vamos falar sobre a primeira Comissão de Gestão, Modernização e Planejamento instalada na cidade de Goianésia. E para conversar conosco sobre esse assunto, o nosso convidado é o juiz titular da primeira Vara Civil da cidade e também diretor do Foro de Goianésia, Dr. André Reis Lacerda. Quando a gente fala em Comissão de Gestão, Planejamento e Modernização, um nome bonito, agora eu gostaria que o senhor explicasse como é que vai funcionar essa comissão. Essa ideia surgiu de alguns encontros, como o encontro de diretores do foro que o tribunal já vinha promovendo há algum tempo, juntamente com algumas ideias proporcionadas pelo curso de MBA em Gestão do Poder Judiciário, que o tribunal também já está em sua terceira edição, fomentando a capacitação de magistrados para pensar o judiciário e tentarmos dar mais efetividade à prestação jurisdicional. E essa comissão foi uma tentativa de unir o planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, junto com metas do CNJ e a realidade local de cada comarca. Fazer essa comissão, primeiramente, vai servir para termos um diagnóstico, né, de onde realmente nós podemos funcionar melhor, envolver o servidor, né, para ele se sentir copartícipe da decisão, né, do diretor do foro, e nisso pensar ideias para que o processo chegue mais rápido ao cidadão, com a mesma eficiência e de forma racional. Primeiro vamos falar então da composição dessa comissão. A comissão tentou abarcar um representante de cada segmento da comarca. A exemplo do que existe num plano mais macro, como do estadual, nós já temos uma Secretaria de Gestão Estratégica no Tribunal de Justiça. Pegamos um representante de cada cartório, de cada vara, um representante de cada gabinete, representante dos oficiais de justiça, representantes do protocolo, distribuidor, contador, estagiários, todos pensando a forma de melhorar o serviço. Isso está surtindo bastante efeitos e eu acredito que o próximo passo é envolver a comunidade também no projeto. Qual que seria o papel do envolvimento desse servidor nesse trabalho da comissão? Primeiramente, ele se tornar um conhecedor das práticas de gestão da comarca. Às vezes estamos fazendo determinado procedimento que é necessário, mas que pode ser feito de uma forma mais funcional, mais racional. Então, todos nessa comissão vão estudar permanentemente e vamos debater, pelo menos com a periodicidade de um mês, né, aquilo que temos de metas. Então, antes de definir determinadas metas, é ter um diagnóstico da comarca. Então, todo mundo hoje está envolvido com estudo do número de processos, da taxa de congestionamento, do tempo que demora para um processo chegar no tribunal ou não, o atendimento ao público, para todos terem um pouco de conhecimento do todo, para depois enfrentarmos as formas de solução e definirmos metas. E aí, ponto a ponto, vamos poder avançar. Temos fóruns novos, equipamentos novos, maquinário, e isso traz um melhor rendimento do servidor. E quando ele participa também das ideias, participa da forma como o serviço dele pode render mais e é ouvido, com certeza ele se sente não só incluído, mas mais motivado a fazer mais. Hoje lá, como é que está estruturada a comarca? A estrutura ainda precisa de bastante iniciativas, né, de bastante sensibilidade do tribunal, haja vista que o fórum tem um pouco de tempo já e ficou pequeno para o tamanho da demanda. Nós temos cerca de 70 mil habitantes na cidade, com 18 mil processos para 3 juízes hoje na prática, né? E um quadro de servidores de cerca de 33. Pensando nisso, que é mais razão ainda para termos essa comissão, porque precisamos fazer mais com o número de pessoas que temos. Falta-nos espaço, mas isso está tentando ser resolvido agora com uma nova licitação para a construção de um anexo, e a gente espera que, com o apoio não só do tribunal, mas da sociedade,
vamos conseguir melhorar essa parte estrutural. São 18 mil processos para 3 juízes na comarca, então cerca de 6 mil processos para cada juiz. Agora, levando em conta que a população está entre 60 e 70 mil pessoas, a população, e que em um processo tem o réu, tem as partes, advogados, quer dizer que quase metade da população da cidade tem alguma demanda na justiça. Com a Constituição de 88, o acesso à justiça cresceu muito, as pessoas estão reivindicando muito. E a demandização no Brasil também é muito grande. Se a gente for avaliar em outros países, a justiça é cara. Reclama-se muito, né, da taxa judiciária que praticamos em Goiás, mas se comparados a outros países como Canadá, Estados Unidos, para litigar precisa ter muito dinheiro. E aqui, apesar da taxa ser cara, o número de assistência judiciária gratuita é muito alto, cerca de quase 80% de todas as demandas. Então, o filtro é muito pequeno. E não que se tivesse que fazer um filtro na prestação jurisdicional, mas acaba que o juiz fica assoberbado e o número de servidores é pequeno. Precisamos melhorar a qualidade da prestação de serviço de forma mais racional, com mais ações coletivas, com mais atuação, né, de forma justamente pensada com estratégia. Doutor André, a estratégia é fundamental, principalmente quando se tem um desafio do tamanho desse, né? Agora, o que vale é o esforço, a ousadia desse projeto, tendo em vista que é o primeiro do estado de Goiás e a ideia é que ele sirva de exemplo para as outras comarcas, é isso mesmo? Com certeza, a gente conta com a colaboração não só do Tribunal de Justiça e da sociedade, como também dos vários colegas goianos, magistrados, que são sempre muito operosos, né? Goiás pode se dar o luxo de dizer que está sempre alcançando metas nacionais, ficando em segundo, terceiro lugar em planos em projetos de conciliação e outros. E essa é uma nova proposta que vários colegas já nos ligaram para tentarmos implantar, até porque é uma ideia muito simples, né? Não tem roda nenhuma sendo inventada. A questão é só tentarmos nos envolver mais e nos ajudar mais. Nós conversamos então com o diretor da comarca de Goianésia, que veio falar sobre a primeira comissão de gestão, modernização e planejamento lançada na comarca. E agora vamos acompanhar algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Confira. Juíza condena 3 acusados de assaltarem um supermercado em Goiânia. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, condenou 2 acusados a 8 anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Um terceiro acusado foi condenado a 9 anos e 10 meses, pena a ser cumprida em regime fechado. E uma seguradora terá que pagar a apólice negada a um deficiente. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás manteve sentença singular que condenava a seguradora a pagar a apólice de seguro ao cliente, portador de necessidades especiais. E a empresa Microsoft terá que indenizar cliente por produto comprado nos Estados Unidos. A 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sentença da 3ª Vara Civil de Anápolis, que condenava a Microsoft Informática Limitada a indenizar o comprador em R$20 mil por danos morais. E vamos dar uma olhada agora na agenda do Judiciário goiano para a próxima semana. Dia 6, à 1h30 da tarde, no auditório do Tribunal de Justiça de Goiás, ocorrerá a primeira reunião de pais dos novos alunos que ingressarão a partir de fevereiro na creche do Judiciário goiano. E todas as quartas-feiras, na Capela do Tribunal de Justiça de Goiás, tem a missa às 10 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. E agora você fica com a nossa homenagem aos juízes e também desembargadores do Judiciário goiano que fazem aniversário na próxima semana. Luzvaldo de Paula e Silva, dia 2, comarca de Goiânia. Doracila Mar Rosa da Silva Andrade, dia 4, comarca de Goiânia. Olavo Junqueira de Andrade, dia 5, comarca de Goiatuba. E Adriana Maria dos Santos, dia 6, comarca de São Simão. E termina aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. A você, muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau!